aí, tudo bem, mancebos? Vocês estão no Estudo Dirigido, Psi, eu sou André Moraes, de Língua Portuguesa, se vocês esqueceram o meu nome, vocês não assistiram aos outros vídeos, importante que assistam aos outros vídeos teóricos, para que venham com uma base melhor para essa aula de agora, que serão alguns vídeos com questões objetivas da banca PR4 UFRJ. Vendo o edital, o conteúdo, vocês vão ver o seguinte, lá, peguei aqui no celular, compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Então, eu posso ter um texto só com palavras verbais, verbal o texto, ou um texto só com imagens, não verbal. E se eu tiver um texto com palavras e imagens, que texto é esse? É um texto misto. Lembra que misto é com S, não me envergonhem. Um texto misto em que há linguagem verbal e não verbal. A banca tem usado muitas imagens em suas provas. Vocês vão ver, eu vou usar aqui duas provas, 2016 e 2014, muitos textos. Nas de 2016, pelo menos 5 textos, assim, passando o olho rapidamente, pelo menos 5 textos. Mas alguns textos, mancebos, eu falo isso, algumas pessoas ficam com o coração apertado, e eu fico também com um pouco de receio, as pessoas podem entender de forma errada. Vocês têm que saber que, como são muitos textos, não dá tempo de ler todos os textos na íntegra, ali bonitinho, como vocês faziam na escola. Aquele papo de ler 3 vezes um texto, ver o tópico frasal, porque alguns textos são apenas para regência, crase, predicação verbal, acentuação gráfica. Aí eles usam um texto inteiro, pegam um trecho do texto e falam assim, neste trecho há a seguinte figura de linguagem. Portanto, assim, não é ficar lendo o conteúdo aqui e ficar surtado. Ah, ele não falou literalmente daquele assunto naquele vídeo. Vocês vão ver como isso aqui, como esse conteúdo é aplicado ao texto e aplicado às questões, ok? Depois eles falam aqui de interpretação, então análise do discurso, no plano das relações entre linguagem, comunicação, sociedade, produção e recepção textuais nas práticas sociais, então é a língua em uso, as funções sociais da linguagem, variações linguísticas, o eu falando. Lembra se vocês assistiram aquele vídeo de funções da linguagem? Eu até usei um livro do professor André Valente, da UERJ, a função emotiva da linguagem, a função metalinguística, expressiva, ou representativa, tudo aquilo ali vocês vão ver aplicado, tudo aquilo ali aplicado a uma questão da UFRJ. Mesmo que a banca talvez não use literalmente os nomes, eles podem fazer isso na questão. É um conhecimento que está implícito, subentendido. Depois eu tenho aqui comunicação, tudo isso. Usos da linguagem, reconhecimento crítico das linguagens como elementos integradores dos sistemas e processos de comunicação. Parece até que um pré-projeto, um anteprojeto de mestrado, doutorado, não? Um edital cheio de... É a cara da UFRJ. Claro, é uma banca que tem um viés acadêmico. Mas quando você pega a prova, mas é isso que eles estão cobrando. Então não fiquem com medo do conteúdo programático. Depois, elementos da comunicação, variedades linguísticas, falei anteriormente, Gêneros e tipologia textuais, e seus elementos constituintes, coesão e coerência, então, coesão referencial anafórica, catafórica, adeixis, coerência, que também fiz um vídeo para vocês lá, equivalência e transformação de estruturas. Aqui eu penso normalmente em paráfrase, é a banca reescrever um fragmento do texto pedindo a ideia original, mas eles ali também pedem a correção gramatical. Pegam um fragmento, reescrevem esse fragmento, pedem coesão, coerência e norma padrão. Tudo isso vocês verão aqui neste vídeo. Aí vem a parte semântica pura, sinonímia, antonímia, sinônimos e antônimos. Vocês aprenderam isso quando eram pequenininhos, o cabelinho repartido. Não era isso? De trança, que chute, amarradinho na canela. Sinônimo e antônimo. Classe, emprego de palavras. Classe gramatical. Substantivo, seus escravos. Adjetivo, artigo, pronome, numeral. O verbo e seu escravo mor, que é o advérbio. Os conectivos ou conectores. Preposição e conjunção. E aquela classe que traduz sentimentos, emoções, sensações, a interjeição.
classes gramaticais. Então aqui eu tenho classe e emprego de palavras, frase, oração em período, frase, enunciado linguístico com sentido completo, com ou sem verbo, oração é forma verbal, se eu pensar em oração, tem o verbo, e período é o agrupamento de oração ou orações, certo? Então um exemplo que eu dei lá no outro vídeo foi silêncio, sempre os mesmos exemplos que são de gramática, né? Socorro, a menina vende flores, tudo isso é exemplo de frase, porque silêncio, socorro e a menina vende flores, tudo isso passa a mensagem. Só que socorro e silêncio são frases, mas não são orações, porque não possuem verbos. Já em a menina vende flores, eu tenho uma frase porque passa a ideia e oração porque tem o verbo. É uma revisão. E o que é período? Se eu tenho uma oração, já é período. Período simples. Com duas ou mais orações, período composto. Também, vocês viram isso aí. Período composto por coordenação e subordinação e regência. Regência, aqui eu tenho nominal e verbal. Nomes, normalmente adjetivo, é o que é o mais básico. O nome é adjetivo. Também alguns substantivos abstratos, né? E raríssimas vezes advérbios, esses caras podem ter complementos preposicionados. E, por exemplo, você está apto a ou apto para? Isso é regência nominal, porque apto é adjetivo. Mas se eu pensar no verbo assistir igual a ver, ele é transitivo direto ou é transitivo indireto? Assistir igual a ver, rege, ou seja, pede um complemento regido de preposição. Isso é regência, saber se um elemento que vem antes exige complemento e se o complemento está correto. Chegar, eu cheguei aqui, cheguei no curso ou cheguei ao curso? Nós falamos cheguei no curso. Você não, só você que não fala assim. E só eu que falo, cheguei no curso. Todo mundo fala, cara, a maioria fala. Claro que escrevendo é um viés diferente, cheguei ao curso, vou à praia, chegar à praia, né? Mas a língua se transforma. Por exemplo, obedecer já foi transitivo direto lá no passado, obedecer a alguém. Hoje, segundo Celso Cunha, Bechara, todo mundo fala isso, é transitivo direto. Obedecer e desobedecer. Mas eles estão voltando à sua antiga regência, ou seja, estão voltando a ser transitivos diretos. A língua se transforma. A língua é um organismo vivo. Vocês vão ver isso também lá nas questões de regência e de crase. Crase tem uma junção próxima, né, à regência verbal, nominal. E, chegando ao final aqui, eu tenho concordância nominal e verbal. Também vimos isso nas outras aulas. Colocação pronominal ou topologia pronominal. Vou dar aqui, 3 nomes lindos. Próclise, pronomes oblíquos átonos antes dos verbos. Aí você pensou assim, André, me dá uma moral aí. O que é pronome oblíquo átono? Pronome oblíquo serve de complemento. Normalmente objeto direto, indireto e às vezes complemento nominal, né? Normalmente isso. Serve de complemento. Mas quais são os átonos? São os pronomes que servem de complemento, mas não vêm preposicionados. São fraquinhos. Me, te, se, nos, vos, o, alhe, os, as, ilheis. Me, te, se, nos, vos, o, alhe, os, as, ilheis. São os pronomes oblíquos átonos, que aparecem procliticamente, ou seja, são proclíticos ao verbo, antes do verbo, enclítico, ou melhor, assim, antes, no meio e depois. Então, próclise é antes, no meio é mesóclise e depois é ênclise. Só se você está algum tempo sem ver isso, não assistiu aos vídeos há muitos meses, né? Está com o coração apertadinho, aí dando uma força a vocês aqui no conteúdo. E por último, ortografia. Como diz o Bechara, ortografia é uma questão de visão ou de conhecer a etimologia da palavra, né? De onde vem? Vem do grego, vem do latim. Eu gosto de grego e latim, mas vocês talvez não tenham estudado isso na escola, né? Nós vimos isso antigamente, né? Prefixos gregos e latinos, sufixos radicais gregos e latinos. A língua foi se transformando, nós fomos esquecendo essa parte da matéria.
mas é importantíssima, né? É importantíssimo isso, porque como a partir de um radical grego-latino eu sei mais ou menos qual é o caminho ali, né? Por exemplo, eu falo aqui com vocês a palavra indivíduo, eu falei isso em vários vídeos aqui no Estudo Dirigido, que tem em sua raiz etimológica ali, tem a negação. Em é não, é um prefixo com ideia de negação. Mas como assim? Um indivíduo é um ser não divisível ou não individual. Então você é um ser único, inteiro, completo. Pela etimologia eu vou percebendo isso, né? Então, por exemplo, o pericárdio, peri, em torno de, certo? Ou então a diáspora, né? É um movimento, dia é um afastamento, através de. Tudo isso eu percebo com a origem dos vocábulos. Mas nós perdemos isso com o tempo. A acentuação gráfica, muitas questões que eu vi no UFRJ com isso, cara, muitas questões. Parece um assunto bobinho, mas muitas. E às vezes um texto inteiro, eu falei isso, um texto inteiro só para acentuação gráfica. Vão destacando assim no texto já alguns verbos, alguns vocábulos, pedem a mesma regra ou pedem qual está correto ali. Isso vocês verão também aqui. Por último, pontuação. Ordem direta, ordem inversa, ordem canônica, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Mudei a disposição oracional, já posso pensar em ordem indireta ou ordem inversa. Então vocês vão ver tudo isso agora aqui comigo, no Estudo Dirigido Psi. Vamos lá então? Aparecendo para eles aí a apostila. Olha lá, que coisa linda, Estudo Dirigido Psi. Prof. André Moraes é o meu nome e o UFRJ, né? Meu nome é Prof. André Moraes. Tô ficando louco já, hein? Começamos aqui com um texto. Vocês vão ver isso lá, muitos textos. Primeiro assim, algumas questões da prova de 2016, aqui de farmacêutico bioquímico, um texto de Leminski. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Coisa linda! Vejam lá, é correto afirmar que nesse seu belo poema, Paulo Leminski pôs no centro de sua estratégia poética o uso intensivo da... Interessante isso, não? Parece que Leminski pensou realmente aquilo, isso sempre me vem à cabeça, me lembra a UERJ, né, quando nós tínhamos aulas de literatura, que era o meu caminho inicial, eu pensei em dar aula só de literatura, né? E até iniciei uma pós nessa parada, depois acabei abandonando, foi mal, mas a literatura está em tudo, né? Assim, como a poesia está no ar. Sou um cara poético, romântico. E discutimos isso. Será que o autor realmente quis dizer aquilo? Ou é a banca que está analisando segundo o seu prisma? A verdade é essa. Muitos autores falam isso. Nunca disse, eu nunca pensei em dizer aquilo. Certo? Já ouvi isso do Veríssimo. Eu sempre também falo isso aqui, o Veríssimo, e também o Mário Prata falou isso, que fez questões de uma prova, foi FUVEST, questões de um texto dele, e ele errou as 5 questões. O Bechara também fala. Eu vejo ali as coisas que falam dos meus textos e realmente não quis dizer aquilo. Ou seja, nós somos concurseiros, nós marcamos, isso parece traumático inicialmente, marcamos a melhor opção. Então vamos seguir nesse vídeo, nessas questões, pensando assim, qual é a melhor opção? Sempre no cotejo, mancebos, sempre na comparação. Voltando à questão da UFRJ, então eles dizem aqui que nesse seu belo poema, isso também a banca tem mudado o seu teor, tem sido mais engraçadinha, jocosa. Vocês vão ver depois, no decorrer dessas aulas, a banca brincando, falando, elogiando os poemas, falando que vai estragar o poema, não é? Diz que aqui eu tenho, no centro de sua estratégia poética, o uso intensivo de acentuação de palavras. Aí eu volto ao texto. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, tem aqui um acento em até, acento agudo, depois em nós, o tio não é acento, é marca de nasalidade, portanto, a letra A já vejo que não é muito adequada, não é? Claro que posso também pensar em acentuação aqui, um acento tônico, não gráfico, mas não é o caso ali. Colocação de pronomes oblíquos. Oblíquos, me, te, se, nos, vos, não é? Vamos voltar. Me, olha ali o me, apagar-me,
diluir-me, desmanchar-me. Então, tenho 3 vezes aqui o me, que é um oblíquo átono. Até que depois de mim, o mim vem com preposição, é oblíquo tônico, de nós. Interessante que o nós, também preposicionado, é oblíquo, só que é oblíquo tônico. Ó um bizu. Tirando eu e tu, então tem lá, eu, tu, ele, plural. Nós, vós, eles e elas, né? Excetuando-se eu e tu, os demais pronomes retos, aqui são pessoais do caso reto. Com preposição antes, estão a ele, a nós, a vós, a eles e a elas, passam a ser oblíquos. Isso com base na gramática, são oblíquos tônicos. A diferença é essa. Oblíquo átono sem preposição, oblíquo tônico com preposição. Voltando aqui ao texto, de mim, de nós, né? Temos 2 oblíquos tônicos, depois eu tenho tudo, que é um indefinido, não resta mais que o charme. Ou seja, na comparação entre A e B, a B parece ser a melhor. Na C eles falam de regência verbal. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim... Sim, você não tem aqui um foco na regência, você tem verbos no infinitivo, não é? Diluir-me, desmanchar-me. Portanto, na comparação ainda, a melhor ideia até agora é a bravo, B. Comparem com a D, colocação de pronomes retos. Vimos lá que me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, leis, de mim, de nós, a mim, são oblíquos e oblíquos aqui, no caso, o de mim e o de nós, tônicos, né? Me, te, se, nos, vos, átonos. Portanto, na comparação, a B ainda é melhor. E aqui ele fala que é a tipologia textual, mas aqui o gênero é poema, né? O foco não é na tipologia em si, já é o gênero que ele usou como suporte. Portanto, segundo a UFRJ, após recursos, a melhor resposta é a letra B, colocação de pronomes oblíquos. Aí vejam lá, estão aqui, ó, apagar-me, diluir-me, desmanchar-me. Estão em ênclise, em próclise ou em mesóclise. Se estão após o verbo, estão enclíticos ao verbo. Número 1, então, B de bola. Número 2, mais um texto, mais uma questão que observem só lá, de gramática no texto, depois veremos. Essa aqui é mais de texto mesmo. Pneumotórax, um texto de Manuel Bandeira. Febre, hemoptise. Aí você pensa ali, né? Hemoptise, né? Por exemplo, hemo não é só aquele cara do cabelinho assim, jogadinho na testa, não. Hemo aí é sangue. Estou aparecendo? Hemo aí é sangue, né? Hemoptise aqui. Depois dispneia, dificuldade de respiração. Tudo isso aí. Vamos voltar. Então, febre, hemoptise, dispneia. Vejam que, como é um texto mais antigo, né? Anterior ao acordo, bem anterior, temos ainda o acento no EI. E suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse. Essa repetição aqui é interessante, né? Mostra a intensidade da tosse e a frequência, né? Tossindo ali várias vezes. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. De repente eu fico imaginando isso, né? O poema é bem... esteja bem visual, né? Você vê, imagina o cara autísico, né? Respirando mal, 33, falando mal, né? Me vem à mente tudo isso. Vamos voltar ao texto. Respire. Aqui tinha mais um trecho. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? E aí ele responde, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vamos voltar. A banca vai falar sobre isso, essa parte final aqui. Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Perguntando, na verdade, qual é a visão, o que há de sentimento aqui, né? Se é indiferença, se é descaso com o doente. Vamos comparar também, sempre comparando. Nem sempre é uma resposta certa, pode haver a menos errada. Vamos voltar agora às questões. Estão lá? Número 2.
Vamos ver. No verso, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O médico, pelas mãos do poeta, sintetiza o estado de seu paciente tuberculoso. Considerado todo o poema, é correto afirmar que nesse verso final predominam o otimismo e o bom humor. Não, otimismo não. Esse cara já está com o pulmão debilitado, então o otimismo já matou o item aqui. B. A esperança da cura é entregue ao acaso. Ele não fala sobre esperança de cura, na verdade ele fala que a única coisa a fazer é tocar um tango, ou seja, não adianta fazer mais nada. Não há esperança de cura. C. Estão presentes o abandono, a solidão, a insensibilidade. Isso aqui eu fiquei pensativo em casa. Falei, isso aqui não acho muito errado não, esse item não. Mas o médico estava com ele, então ele não estava abandonado, né? Nem estava só. Ele estava com o médico, só que não podia fazer nada. Mas na comparação entre A e B, a C parece ser a melhor. Mas comparem a C com a D. Aparecem combinados o drama. Então aqui, eu peguei lá no dicionário, o drama poderia ser um conjunto de acontecimentos complicados, difíceis ou tumultuosos. Também pode ser um texto de ficção, peça teatral ou filme de caráter sério, que apresenta um desenvolvimento de fatos e circunstâncias compatíveis com os da vida real. Isso é o drama segundo Aulete. A ironia, né? O sarcasmo, ele fala nada a fazer, parece sarcasmo. A tragédia, né? O cara vai morrer. E a resignação. Resignação é aceitação. O cara está ali com um infortúnio e mesmo assim ele tem coragem para suportar o sofrimento, essa situação adversa. Entre a C e a D, como na C eles falam de abandono, ele está com o médico, por exemplo, a C parece ser a melhor. A D parece ser a melhor. Não há abandono ali. Agora, para fechar a questão, entre a D e a E, o escárnio, que é a zombaria, vamos ver, e o cinismo. O cinismo é a falta de vergonha, né? O médico não é cínico, ele não tem falta de vergonha. Então, na comparação, segundo o FRJ e a pós-recursos, a melhor resposta é a letra D de dado. Questão linda, né? De um trechinho lá do texto de Manuel Bandeira, a banca faz toda uma visão. Me sinto nas aulas de literatura lá da UERJ. Vamos voltar agora aqui, questão 3. Diante do avanço conservador, há debates polêmicos em curso sobre a existência ou não de uma nova direita. Há um novo fenômeno, há novas estratégias ou simplesmente há mais do mesmo. Vejam só, aí depois tem um texto ali e a banca destacou um trechinho lá em cima. Seria interessante que vocês fizessem, quero aparecer, isso. Antes de lerem esses textos, que vissem lá as questões, né? Para que não perdessem tanto tempo. Não estou dizendo para que vocês não leiam os textos, não estou falando isso. Estou comentando isso no mercado aí, tem um cara aí falando para não ler os textos. Não é? Falo o seguinte, vejam primeiro as questões. Claro que aqui numa videoaula é mais fácil, mais didático, vir do texto para a questão, mas vocês são concurseiros, o tempo é curto, o tempo urge. Vejam só essa questão. Vou pular lá para a questão 3. Ao tomar como referência o trecho sublinhado, olha só, é sobre o trecho sublinhado. Quanto à concordância verbal, então é uma questão de concordância verbal naquele trecho. O teor do texto, se for só essa questão aqui, claro que não é tão importante. É uma análise gramatical daquele fragmento. E em relação a quê? Ao verbo haver. Vamos voltar ao fragmento. Há debates polêmicos. Lembrando que o verbo haver pode ser impessoal quando for igual a existir, acontecer ou ocorrer, ou indicando tempo decorrido. Neste caso ali, há debates é igual a existir. Existem debates polêmicos em curso sobre a existência ou não de uma nova direita. No segundo caso, há um novo fenômeno. Depois também, há novas estratégias. Há mais do mesmo. É o verbo haver igual a existir, sendo impessoal. Está no meu coração isso. Vou agora às opções. Diz que o verbo haver é variável, antinumerais. Pode deixar a imagem para eles aí da questão, isso. Não é o caso.
O verbo haver igual a existir, acontecer, ocorrer é invariável. Na verdade, ele fica no singular, por ser um verbo impessoal. Depois, invariável, quando acompanha locuções no plural. A verdade é que, se o verbo haver for o verbo principal de uma locução verbal, o verbo auxiliar, que normalmente é o primeiro, fica no singular. Se ele fala que é impessoal, antes de locuções adjetivas não há essa visão em gramática. E a D também fala que é impessoal se empregado com o sentido de existir. Então a resposta é a letra D. Diz que é variável com o sentido de acontecer. Ele é impessoal também quando for igual a acontecer ou ocorrer. Ok, mancebos? Veremos agora uma última questão antes do intervalo. Vocês gostam de merenda, eu sei muito bem. Vejam só, um texto grande, apertem os cintos. Estamos entrando na era da pós-verdade. Fica agarradinho ali, né? Pequeno PDF. E o texto é interessante, eu acho o texto interessante, mas como eles já destacaram fenômeno lá no texto, vou procurar o que eles querem saber em relação a esta palavra. Vejam só, este texto inteiro era para uma questão de acentuação gráfica. Acho o texto ótimo, falando de pós-verdade. Pós-verdade está em voga esse conceito, essa verdade fluida, né? Variável. É um texto ótimo. Mas, jovens, é uma questão de acentuação gráfica. Fenômeno é palavra proparoxítona. Ponto. Qual é a regra? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Vamos voltar à questão. Primeiro parágrafo do texto, termo 1, fenômeno, em destaque, está acentuado conforme a mesma regra utilizada para acentuar a palavra mídia, pós, inevitável, também e é. Já olhei essa questão e falei, a questão foi anulada. Porque não consegui ver aqui nenhuma palavra proparoxítona. Mídia. Vamos ao quadro? Apaguei aqui, ó. Mídia. Eu tenho essa separação. Mídia. Portanto, o que nós percebemos ali é uma palavra paroxítona que terminou em ditongo. Lembram? A linha de acentuação gráfica. Se eu tenho na mesma sílaba duas vogais, não são duas vogais, porque vogais sempre se separam. O que eu tenho ali é um encontro vocálico chamado ditongo. Se eu separasse, seria hiato. Uma revisão, para dar uma força ao seu coração. O A vale 4, o O vale 3, o E vale 2 e EU 1. Isso aqui só serve se estiverem na mesma sílaba. Um macetinho. Aqui, ó. 1 e 4. Mais fraquinho, semivogal, o mais forte, vogal. Este encontro vocálico, na sua infância, era ditongo. Ditongo. Aumentou ou diminuiu ali? Aumentou. Então é uma paroxítona de ditongo. 1 para 4, cresce aqui, ó. Crescente. Mas alguns teóricos dizem que na separação também, ou na fala muito mais comum, para falar mídia, assim separando, ó. Mídia. O que é comum em concursos públicos, em geral, é esta visão de paróxia de tom crescente. Mas eu sou concurseiro, cara. Eu sou um cara, né, sagaz, malandro. O que eu vejo, então? Eu sei que aqui há uma segunda possibilidade. O que as pessoas falam, os gramáticos falam, que aqui em mídia, quando eu separo desta forma, eu tenho a palavra proparoxítona eventual. Você nunca ouviu? Tem um negocinho aqui no coração, está ouvindo agora, mancebo. É possível isso. Certo? Proparoxítona. Assim, eu vi isso há muitos e muitos anos em provas militares. Eu fiquei pensando, será que é essa a visão da UFRJ? Vou comparar com as demais opções. Vamos voltar, por favor. A não é de todo esquisita, né? Estranha, eu sei, mas vamos ver. Pós. Pós não é boa, porque pós é um monossílabo tônico em O. A, E, O eu acentuo. Ou, segundo o novo acordo ortográfico, pós é uma oxítona em O. OS, né? Ao final. C. Inevitável é paroxítona em L. Então não segue a mesma regra.
também é oxítona, em, o acentuo, e o E é um monossílabo tônico em E, ou é uma oxítona. Mancebos, então, por eliminação, o que vocês acham que foi, qual vocês acham que foi a resposta? Letra A, UFRJ. E eu olhei isso após recursos. Não vi. A banca anulou algumas questões nessa prova e essa aqui a banca manteve. Claro que eu acho, né, André Moraes, acho que caberia sim recurso. Claro que eu marcaria a letra A. Se eu acertasse, não, aí tranquilo, mantenho a minha visão. Mas se eu errasse essa questão, eu mandaria recurso. Eu ia tentar, segundo o novo acordo, segundo tal, Bechara, Celso Cunha, tal, tentar argumentar ali. Mas saibam que esta é uma visão possível, uma proparoxítona eventual. Ok? Vamos parar agora este vídeo. Tem um tempão já, né? 30 minutos aí, vocês estão cansadinhos. Próximo, vamos ver isso aqui, ó. Tipologia textual. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.